Irmãos, nós estamos aqui na igreja agora iniciando uma nova série de mensagens. E eu convido você, primeiramente, a baixar sua cabeça e orarmos neste momento. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado, Senhor, por teu cuidado sobre nossas vidas, por teu amor. Obrigado porque tu se revelaste a nós. Tu se importas conosco, com a nossa caminhada aqui, Pai. Te pedimos, Senhor, que a tua palavra encontre lugar, assim como pedimos por aquelas crianças, tua palavra encontre lugar agora aqui em nossos corações, que tu possas usar esse momento, apesar de mim, Pai. No nome de Jesus, amém. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler dos versículos 13 até o versículo 20. Mateus 16, 13 a 20. Posso ler? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele aos seus discípulos. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então divertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Irmãos, estamos iniciando hoje uma série de mensagens em que muitas vezes nós vamos ter um sermão aqui um pouco diferente do que nós costumeiramente fazemos. Claro, nós sempre vamos priorizar a pregação que nós chamamos de pregação expositiva, que é a gente pegar o texto e a gente tratar especificamente, de forma profunda, somente aquele trecho das escrituras que nós lemos, expondo o que é que ele quer dizer. Mas, em alguns momentos aqui, nessa nova caminhada que teremos uma pregação certamente expositiva em algumas partes, mas também temática. Vamos entrar em temas e o que é que a Escritura fala sobre aquele tema, podendo sair um pouco daquele texto específico que nós lemos. A série de mensagens que a gente vai começar, intitulei de Perguntas de Jesus. E há algum tempo, lendo os evangelhos, uma coisa começou a chamar a minha atenção. Jesus perguntava muito. Você já notou isso? Jesus perguntava muito. Muito mais do que eu até imaginava quando eu comecei a reparar. Eu não contei especificamente a quantidade de perguntas, mas eu pesquisei e consegui a informação de que nós temos nos evangelhos mais de 300 perguntas feitas por Jesus, quando a gente pega os 4 evangelhos. Mas claro que nesses relatos nós temos repetições. Quando a gente tira as repetições, a gente tem cerca de 180 perguntas diferentes que Jesus faz nessa caminhada dele em seu ministério aqui. Mas o que é interessante é que Jesus ele não fazia perguntas simplesmente para descobrir alguma coisa. Ele não fazia perguntas simplesmente para receber uma informação. O evangelho até mostra, os evangelhos mostram que Jesus ele conhecia o coração das pessoas.
Muitas vezes você vai ver o texto dizendo isso claramente. Jesus, conhecendo a intenção do coração deles, fez tal coisa, perguntou tal coisa, agiu de tal forma. Jesus percebia, conhecia as intenções, sabia o que é que não estava sendo dito, mas estava no coração das pessoas. Então, por que ele perguntava? E nós temos perguntas extraordinárias e vamos caminhar por várias. Perguntas como: você quer ser curado? Perguntas como: ninguém lhe condenou? Perguntas que vão mexer com muitas das nossas convicções. Mas Jesus fazia esse tipo de pergunta? Jesus agia dessa forma para levar as pessoas a enxergar o que elas não conseguiam enxergar ainda com clareza. Jesus fazia perguntas para conduzir as pessoas. E com essas perguntas ele trazia à luz pecados escondidos, intenções escondidas. Ele desfazia falsas seguranças. Por exemplo, quando ele chega e pergunta: por que vocês estão com medo? Ele revelava motivações que ninguém conseguia enxergar, mas ele colocava ali diante da própria pessoa e diante dos outros, muitas vezes. Fazia perguntas para despertar a fé, para levar pessoas ao arrependimento. E, acima de tudo, as perguntas que Jesus fazia sempre revelavam alguma coisa sobre ele mesmo. Revelava como ele agia, quem ele era, o que ele estava fazendo, o que ele iria fazer. E isso torna para mim esse assunto um assunto extremamente fascinante. Quando Jesus ele pergunta algo, ele está mostrando alguma coisa sobre a pessoa e sobre ele mesmo, sobre quem ele é. E é por isso que nas próximas semanas a gente vai caminhar por essas perguntas. A gente não vai somente estudar perguntas aqui, mas a gente vai caminhar com Jesus nos evangelhos e permitir que essas perguntas façam aquilo que há 2000 anos elas fizeram. Que essas perguntas revelem o nosso coração, que essas perguntas nos conduzam também para mais perto de Cristo, para conhecer mais profundamente quem Ele é, como Ele age, o que Ele espera de nós, o que Ele vai fazer. E talvez não existam perguntas melhores para a gente iniciar essa caminhada aqui do que essas que nós encontramos em Mateus 16. Nós temos duas perguntas aqui especiais, importantíssimas. Quem o povo diz que eu sou? Jesus pergunta aos seus discípulos. Filho do homem era um título que Jesus atribuía a si mesmo. E depois a gente pode se aprofundar nisso, mas não temos tempo sobre o que significa esse título agora. Mas Jesus está perguntando: quem é que o povo diz que eu sou? E Jesus está perguntando aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Parece uma pergunta simples, ou parecem perguntas simples, especialmente para quem já está na igreja há muito tempo, ou até há algum tempo. Se eu perguntasse a você quem é Jesus, muitos aqui responderiam prontamente, sem nenhuma dificuldade. Se eu perguntasse na rua, se eu perguntasse aí no supermercado ao lado quem é Jesus, a gente ia encontrar respostas rápidas, prontas e corretas, inclusive. Certamente iríamos encontrar respostas dizendo com todas as letras: ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, ele é meu Salvador, ele é o Messias, ele é o Senhor, ele é o Cristo. Não sei se você sabia, e já fica até uma informação hoje a mais: Cristo não é o nome de Jesus. Cristo é um título. Jesus, o Cristo. Jesus, o Messias, o enviado, o ungido de Deus. Aquele que foi prometido é Jesus. E nós vamos encontrar essas definições com muita clareza. E elas estariam corretas. Eu até me lembro que, quando eu estava na faculdade lá de Direito,
Eu não lembro mais por que eu fiz isso, mas com certeza eu fiz alguma coisa com isso. Mas um dia lá eu peguei uns papeizinhos e saí. Botei uma pergunta: quem é Jesus para você? E saí distribuindo para um bocado de gente que trabalhava na faculdade, para professor, para colega e tal. E depois eu reuni aquelas respostas ali. Ah, e a maioria das respostas estavam corretas, estavam certas. Mas eu queria começar aqui com um pequeno alerta. Chamar a atenção para uma questão importante sobre isso. Talvez você não consiga perceber com tanta clareza, mas existe uma grande diferença entre conseguir repetir definições sobre quem Jesus é, por exemplo, entre decorar títulos, decorar doutrina e realmente conhecer quem Jesus é. Realmente saber quem Jesus é. Realmente compreender quem Jesus é. Talvez eu consiga explicar melhor com um exemplo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver no YouTube, no Instagram, alguma daquelas crianças prodígios que conseguem repetir e explicar coisas aparentemente bem complexas que até adultos não conseguem explicar com muita clareza. Por exemplo, eu até anotei aqui uma coisa muito bonita que pode ser dita por uma criança num desses podcasts ou vídeos de Instagram. Gente, o infarto acontece quando uma placa de gordura se rompe dentro de uma artéria coronária, forma um coágulo que bloqueia a passagem do sangue. E aí, sem oxigênio, o músculo do coração começa a morrer. Por isso, é preciso agir rápido para desobstruir a artéria, geralmente com medicamentos ou com um cateterismo. A gente tem pelo menos 3 médicos aqui. Se eu não estou esquecendo de alguém, fora vários outros da área de saúde. Tá certo o conceito? Cadê os médicos lançando a cabeça? Esqueci, tá, né? Tá, né? Eu errei, foi não, né? Tá certo, né? Mas imagine uma criança dizendo isso. É um gênio ou não é? A gente é levado a entender que sim. Mas eu vou contar um segredo para vocês, que você já deve saber. Na maioria dos casos, o menino não faz a menor ideia do que está dizendo. Ele só decorou o que precisava dizer. Ele é capaz de ter a memória para decorar as frases e repetir. Mas provavelmente ele não sabe explicar como é que essa placa se forma, o que é um coágulo, como é que se forma um coágulo, como é que o oxigênio chega no músculo do coração, como é um cateterismo, o que é um cateterismo. Talvez ele não consiga nem apontar onde é que ficam as artérias coronárias. Quem aqui consegue apontar? Só curiosidade. É, mas ele aprendeu a frase. Ele decorou a ordem das palavras e conseguiu repetir tudo corretamente. E às vezes de um jeito bem firme, bonito, mas ele não compreendeu aquilo que ele acabou de dizer. Eu vou até ampliar aqui. Aconteceu recentemente, por favor, isso não é nenhuma crítica, tá? Às crianças envolvidas, só para deixar bem claro. Mas dia 28 agora foi o aniversário de Melissa. E ela pediu para passear com as amiguinhas no shopping. Assistir um filme lá, a gente foi, né? Levou um bocado de menino lá pro shopping, aquele negócio todo. Eu sei que no meio da conversa das amiguinhas lá, a gente ouvindo, aí uma virou para Melissa e fez: Melissa, qual é o fim principal do homem? Aí Melissa, morrer e ir pro céu. Aí a menina, não. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Tá correto. Eu não estou criticando, não, tá? A gente tem que ensinar essas coisas para os nossos filhos. Esse é o breve catecismo de Westminster. Né?
Ah, mas o que eu quero dizer é que, às vezes, a gente consegue ensinar uma criança a repetir, mas sem que ela entenda nada. Não estou falando que aquela menina passou por isso não, tá? Só para deixar claro pela 10ª vez. Acho que ela compreende que os pais ensinaram, tudo bem. Estou só pegando o exemplo aqui. Melissa não compreendeu. Fim para ela é o final. Aí foi até interessante que depois Monique fez a mesma pergunta com outras palavras, conversando de noite com os meninos, e eles responderam bem, responderam biblicamente. Só não responderam nas mesmas palavras decoradas. E depois ela explicou, né, que tem fim de finalidade, fim de final. Mas o que eu quero dizer, com mais esse exemplo, é que a gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso com Jesus. A gente pode aprender as palavras certas. A gente pode repetir as respostas da igreja. A gente pode repetir os credos, os catecismos, a gente pode reconhecer os títulos bíblicos que são atribuídos a Jesus, conhecer tudo isso e repetir, dizer que Jesus é o Cristo, é o Salvador, é o enviado de Deus, é o Filho de Deus, é o Senhor. Tudo isso pode estar nos nossos lábios, pode estar correto, pode estar saindo da nossa boca e ainda assim existir uma resposta muito grande, uma distância muito grande entre essas respostas que nós decoramos e aprendemos a dar e o Cristo que nós realmente cremos, o Cristo que nós conhecemos, o Cristo que nós amamos, o Cristo que nós seguimos. E eu vou explicar isso um pouco mais daqui a pouco. Mas tem uma camada mais profunda ainda aqui, que a gente também vai caminhar por isso. Saber e pronunciar os títulos de Jesus ou definir quem Jesus é, não significa também, necessariamente, que a gente está disposto a receber Jesus com tudo que esses títulos significam. Às vezes a gente sabe tudo sobre Jesus, mas a gente não está disposto a receber tudo que ele é. Consegue perceber também essa camada aí? E isso faz toda a diferença. Porque não saber dizer quem Jesus é pode indicar que a gente está seguindo um Jesus que a gente não conhece. Mas a gente também precisa avaliar se aquilo que a gente sabe sobre Jesus, a gente está recebendo na nossa vida inteiramente. A gente está reconhecendo inteiramente quem ele é e se submetendo inteiramente a ele. Então, no texto que a gente leu, essas perguntas de Jesus nos conduzem para esses dois lugares. Primeiro, sabemos realmente quem é Jesus? E segundo, estamos dispostos a receber o Cristo verdadeiro? Então Jesus começa aqui no texto perguntando justamente aos discípulos quem é que o povo está dizendo que o Filho do Homem é. Quem é que os outros estão dizendo que eu sou? E eles começam a trazer essa informação para Jesus. Começam a dizer, eles estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Elias, e ainda tem outros que estão dizendo que você é Jeremias ou que você é um dos profetas. Eu não vou entrar aqui nas questões também, que a gente não tem tempo, do porquê que o povo tinha essa expectativa de que alguns desses homens fossem trazidos de volta por Deus aqui para a Terra, para exercer um ministério ainda. Mas existia essa crença popular e essa crença religiosa no meio daquele povo de que Deus poderia estar fazendo reaparecer, ou poderia fazer reaparecer algumas dessas grandes figuras do passado para anunciar o reino de Deus, para anunciar o arrependimento, para anunciar que algo importante estava para acontecer. Então, o povo não estava simplesmente dando respostas ofensivas sobre Jesus. Eles não estavam dando respostas aleatórias ou respostas intencionalmente desrespeitosas. Essas respostas que eles dão não são ataques a Jesus,
mas eram tentativas sinceras de interpretar quem é aquele homem, quem é Jesus, usando aquilo que eles já conheciam, usando aquilo que eles criam previamente, usando aquilo que eles já acreditavam. E aqui está uma lição importantíssima que essa pergunta e essa forma de responder revela. Sendo bem claro, aquelas pessoas estavam tentando definir Jesus, compreender Jesus, a partir das referências que elas já possuíam, conceitos que elas já possuíam, já formados, experiências que elas já tinham vivido. Elas olhavam para Jesus e procuravam enxergar ali alguém que eles pudessem comparar, alguém que eles pudessem colocar dentro de uma categoria que já estava definida na cabeça deles, dentro de conceitos que eles já tinham sobre como é o Messias, como é aquele que há de vir, como é aquele que vai ser enviado por Deus, como seria o Cristo. E talvez esse continue sendo um caminho que a gente continua usando para interpretar Jesus, para tentar conhecer Jesus, para receber Jesus nas nossas vidas. Pouquíssimas pessoas simplesmente ignoram Jesus. Pouquíssimas. Todo mundo tem alguma coisa para falar sobre Jesus. Mas a maioria das pessoas encontra uma maneira de encaixar Jesus na sua visão de mundo, nos seus conceitos já formados. E é por isso que a gente vai ter Jesus sendo apresentado de formas tão distintas no nosso mundo aí hoje. Para alguns, Jesus é somente um grande exemplo de amor. Só um exemplo. Para alguns, é somente um mestre que deixou ensinamentos importantes. Para outros, era uma figura religiosa, um profeta. Para outros, é alguém que a gente pode recorrer em momentos difíceis. Tem alguma espiritualidade naquilo ali, mas somente isso. Eu posso dar exemplos inúmeros. Mas note que isso é tão comum que a gente tem até livros e livros e livros que reduzem Jesus somente a um desses aspectos. Alguns livros, o título é só comercial, é só para chamar a atenção e eles não têm uma teologia tão ruim. Mas a gente tem livros aí que apresentam Jesus realmente só como um educador, só como um filósofo, só como um grande líder, como um executivo. Embora tratem Cristo com admiração, com respeito, reduzem Jesus a alguém que simplesmente ajudava as pessoas a gerenciar o tempo, gerenciar as atividades, superar frustrações, enfim, organizar a agenda. Reduzem Jesus aos seus conceitos. E o problema não é que essas afirmações sejam necessariamente falsas sobre Jesus. Algumas contêm verdade. Jesus era um grande educador, por exemplo. Pegando os exemplos que eu dei. Jesus era um grande líder. Jesus ensinou, Jesus amou, Jesus é amor. Jesus acolheu, Jesus restaurou, libertou, curou, salvou e continua fazendo isso. O problema é pegar uma parte verdadeira e tornar ela como um todo sobre Jesus. Reduzir Jesus somente a isso. Porque isso é o limite que nós estamos dispostos a aceitar sobre Jesus. Esse é o perigo. Essa é a questão. Então a gente vai ficando com o Jesus que consola, mas a gente resiste ao Jesus que confronta. A gente vai ficando com o Jesus que perdoa, mas a gente resiste ao Jesus que chama à santidade, que chama ao arrependimento. A gente aceita e entende e concorda com o Jesus que é o Salvador e livra da condenação, mas a gente tem dificuldade de se submeter ao Jesus que é Senhor e reivindica a autoridade sobre todas as coisas, sobre nossas vidas.
E essa redução acontece não só dessa forma, que é a que a gente mais costuma falar, né? Mas às vezes a gente não sai do campo da religião, da teologia, e a gente começa ainda assim a reduzir Jesus a categorias, a formas, a uma identidade, por conta da forma como a gente foi tratado, como Cristo nos foi apresentado. A gente forma, muitas vezes, por conta da forma como a religião nos foi apresentada quando a gente era criança, ou quando a gente é adulto, por exemplo. A gente forma uma visão de Jesus em que só existe espaço para um Jesus que é peso, que é culpa, que é sofrimento, que é restrição, que é limitação. Tem pessoas que não conseguem reconhecer o Jesus que se importa individualmente com ela, não é com os outros, não. Até consegue enxergar que se importa com os outros. Mas reduziu Jesus a esse general que não se importa com ela, que está olhando para a vida dela, se importando com os dias dela, cuidando dela, oferecendo consolo, descanso, paz, perdão, recomeço. Tem gente que só consegue enxergar um Jesus que acusa, que oprime, que mantém o crente sempre esmagado. Não consegue reconhecer um Jesus que traz paz, que traz alegria, prazer, que abençoa, que dá sim bênçãos concretas, que age, que faz milagre. Tem gente que começa a reduzir Jesus a esse Deus, a esse Cristo que não existe e que diante dele parece que toda felicidade é suspeita. Você não pode ser feliz. Todo prazer é carnal. Você não pode ter prazer na vida. Tudo é condenável. E parece que quanto mais triste você vive, mais espiritual você é. E aí não conseguem perceber o Cristo verdadeiro. Não conseguem reconhecer o Jesus que perdoa graciosamente o pior dos pecadores. Conseguem imaginar Jesus acolhendo aquele cara que é certinho, que cumpriu as regras, mas tem uma dificuldade enorme de acreditar que Jesus realmente recebe gente quebrada. Gente que não tem nada para oferecer. Gente culpada. Gente perdida no lamaçal de pecado. Só consegue olhar para Jesus com Jesus se afastando dessas pessoas. Esse não é o Jesus das Escrituras. E em todos os casos que a gente está falando aqui, o movimento é o mesmo. A pessoa já decidiu quem Jesus pode ser. E só recebe aquilo que se encaixa nos seus conceitos, na sua história, na sua tradição, nas suas dores, na sua visão de mundo. E resiste a todo o restante. Mas um Jesus que somente reflete aquilo que a gente já pensa, que a gente já definiu, não é o Jesus das Escrituras. É um Jesus criado à nossa imagem e semelhança. É um Jesus moldado por nós. E talvez esse seja o maior perigo nas respostas da multidão aqui. Eles não queriam diminuir Jesus, mas estavam tentando entender Jesus somente a partir do que eles já conheciam e já aceitavam. Fizeram isso. E colocaram Jesus dentro dessas categorias que para eles era o que eles aceitavam receber, é o que eram suficientes, mas eram erradas. E eu estou falando tudo isso, irmãos, porque, repito, nós podemos fazer a mesma coisa.
Nós podemos ouvir sobre Jesus, ler suas palavras, conhecer o que ele fez, acompanhar o que ele faz nas nossas vidas, nas vidas dos nossos irmãos, no mundo, mas só aceitar aquilo que cabe na imagem que a gente construiu. E ponto. Quando Jesus confirma as nossas convicções, a gente recebe. Quando ele confronta nossas convicções, a gente rejeita. Quando ele confronta os nossos desejos, a gente rejeita. Quando ele confronta a nossa tradição, a gente rejeita. Quando ele confronta a maneira como enxergamos a vida, a gente começa a resistir. E eu queria que você olhasse para a sua vida e analisasse se você tem feito isso. Isso é muito mais comum do que você pode imaginar. E muito mais fácil da gente cair nisso do que parece ser. Ou de fazer isso em relação às outras pessoas, usando esses conceitos limitados até para impor sobre os outros, para acusar os outros. Eu sei que está sendo gravado, mas depois a gente avalia se bota ou não. É só para dar um exemplo. Eu, pastor desta igreja, já fui questionado por pastores se a igreja é séria. Sabe por quê? Algum chute? Porque a parede é cinza. Que é o Jesus na cabeça deles. É o Jesus que só aceita a parede branca e o culto do jeito que eles colocaram na cabeça. Fica mais fácil perceber assim, né? Mas a gente faz isso também. A gente faz isso com os outros. A gente faz isso com a gente mesmo. A gente faz coisas parecidas. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque Jesus, ele não encerra essa conversa na resposta das multidões, não. Ia ser muito fácil, somente pegar os discípulos, identificar o erro dos outros e parar aí. Jesus pega agora, para tudo, vira para eles e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Agora a pergunta já não é mais sobre os outros, já não basta relatar o que os outros pensam, o que os outros estão fazendo. Jesus trouxe agora para a gente, trouxe agora para você, trouxe para os seus seguidores, seus discípulos. E Jesus não está perguntando se eles simplesmente aprenderam uma definição sobre ele, não. Mas depois de tudo que eles tinham caminhado, experimentado de Jesus, tudo que eles tinham visto e ouvido, conhecido, eles agora precisavam responder: quem é aquele homem que estava diante deles? E essa pergunta chega até você agora. Quem você diz que é Jesus? Quem é Jesus para você? Talvez, voltamos aqui, você conheça as respostas da igreja. Talvez você conheça as respostas decoradas. Talvez você saiba explicar doutrinas, reconhecer heresias, identificar rapidamente quando alguém diz alguma coisa errada sobre Jesus. Mas isso não responde à pergunta. A pergunta de Jesus não está procurando isso. E eu queria, portanto, lhe mostrar algo importante aqui. A intenção da pergunta de Jesus aqui não é simplesmente se você consegue defini-lo. Sabe por quê? Você não vai conseguir. Ele é muito maior do que o que a gente possa tentar definir. Ele não cabe na nossa mente. Jesus não quer aqui que você simplesmente responda
sobre isso. O que eu enxergo nessa pergunta de Jesus é se aqueles discípulos, se eu, estamos dispostos a recebê-los como ele se revela. Se a gente está disposto a receber quem ele disse que ele é, quem ele mostrou que ele é, mesmo quando aquilo que ele se revela, mesmo quando aquilo que ele diz, mesmo quando aquilo que ele mostra, contraria as nossas conclusões, corrige nossa visão, confronta nossos conceitos. É diferente da forma como a gente enxergou a vida até agora, como a gente viveu a religião até agora, ou como a gente viveu no passado. Porque nós não conhecemos a Cristo quando a gente obriga ele a caber naquilo que a gente pensa. A gente conhece a Cristo quando a gente ouve a palavra e permite que ela corrija nossas conclusões sobre quem ele é. Que ela amplie a nossa compreensão. Que ela forme os nossos conceitos. E é por isso que a maneira como nós nos aproximamos da palavra é tão importante, meus irmãos. O Cristo que nós conhecemos, que nós dizemos seguir, que nós cantamos, que nós proclamamos, o Cristo verdadeiro, ele é principalmente revelado nas Escrituras, na palavra. E aí há quem abra a Bíblia para buscar conhecer realmente, para querer saber, para querer se aproximar de Cristo. Mas tem quem abre a Bíblia só para confirmar o que já acredita e rejeitar o que não concorda. E aí eu repito o que eu já falei aqui 10 vezes, que não é uma frase minha. Se você nas Escrituras só acredita no que você concorda e rejeita aquilo que você discorda, não é nas Escrituras que você crê. É em você mesmo. É simples assim. E a gente faz isso até no culto. Aqui na Redenção nós priorizamos, e os irmãos têm percebido, a palavra. E a gente gasta tempo com ela. Mas tem quem vem ao culto desejando ouvir a palavra e ser tratado pela palavra, mas tem quem ouve como discípulo. Não está nem aí. Enquanto a palavra é pregada, ou está fazendo qualquer outra coisa, ou tudo vai passando por uma peneira que foi construída ao longo dos anos, que não é a peneira das Escrituras. Porque é claro que você não deve ouvir tudo que é dito aqui sem nenhum discernimento. A Bíblia manda a gente examinar aquilo que a gente está ouvindo. E eu não vou fazer mais uma vez aqui aquela dinâmica do microfone, né, que todo mundo já conhece. Quem não conhece, pergunta a alguém depois aí. Mas a Bíblia nos requer a avaliação do que está sendo dito, mas é uma avaliação com base na própria palavra. Se algum dia eu disser algo aqui que contraria as Escrituras, me corrija, me repreenda. Eu devo ser um escravo da palavra, enquanto estou aqui ensinando a palavra. Então não estou falando disso. Mas existe uma diferença muito grande entre examinar tudo à luz das Escrituras e usar as nossas próprias convicções para nos proteger das Escrituras. Para não aceitar aquilo que as Escrituras estão anunciando, estão falando, está exortando, está indicando, está mandando, está anunciando, mostrando. Existe uma diferença entre perguntar se o sermão que está sendo pregado é fiel às Escrituras
e ouvir um sermão somente procurando uma razão para que o texto não precise corrigir você. Nunca lhe alcance. Jamais contrarie seus conceitos já formados. E quando isso acontece, a gente continua ouvindo sobre Cristo. Ouvindo sobre Cristo. Mas a gente já não se coloca mais diante dele para conhecê-lo. Na verdade, a gente coloca Cristo diante da gente para a gente decidir se a gente concorda ou não com o que ele está falando. E aos poucos nós deixamos de ser tratados. Jesus vai deixando de nos surpreender. Sua palavra vai deixando de desmontar nossas certezas erradas, nossos medos. Raramente a gente precisa rever uma convicção. Deixa eu te fazer uma pergunta importante. Importantíssima. Quando foi a última vez que você precisou rever uma convicção sua? Por conta de algo que a palavra lhe mostrou. Rever uma postura sua por conta de algo que a palavra lhe mostrou. Rever um conceito seu por conta de algo que a palavra lhe mostrou. Rever um comportamento seu por conta de algo que a palavra lhe mostrou. Esse é um termômetro excelente para a gente usar nas nossas vidas. E a gente pode chegar num ponto que o problema já não é mais falta de informação. É falta de rendição. A gente não quer se render a Cristo. A gente não quer aceitar quem Ele é. Mas aí Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro não chegou àquela convicção de forma humana. É isso que Jesus fala de outra forma. Não foi a capacidade humana de Pedro que permitiu Pedro decifrar Jesus, conceituar Jesus. Não é isso. Deus abriu os olhos de Pedro ali. Isso é algo muito importante. Acrescentando ao que estamos falando aqui. Cristo não é uma conclusão que nós produzimos sozinho. Ele é alguém que Deus nos revela. E essa revelação, repito, chega por meio da sua palavra, que é inspirada pelo Espírito Santo, e creia nisso. E o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento para compreendermos a palavra. Seja lida, seja pregada, anunciada. Quando Deus abre os nossos olhos, a gente consegue enxergar esse Jesus maravilhoso. Esse Jesus que não é só um profeta, só um educador, só um mestre, que não é um general, que não é sádico, que não tem prazer na nossa tristeza, mas que nos abençoa, que se importa conosco, que cuida de nós. Mas, mais do que qualquer coisa, a gente consegue ver o Cristo, o Filho do Deus vivo. E talvez seja exatamente isso que Jesus esteja tentando alcançar com essa pergunta. Ele não quer colocar agora diante de nós definições, mas ele quer tirar das nossas mãos o direito de defini-lo. Na verdade, mostrar que nós não temos esse direito. Às vezes é como se a gente tentasse acorrentar Cristo às paredes da nossa razão. E ele fica aprisionado ali, como se isso fosse possível. Ele só pode ser aquilo a que eu limitei ele. Só pode ocupar aquele espaço que eu o coloquei ali. Ele só pode ser aquilo que eu consigo compreender, que eu consigo explicar, que eu consigo aceitar. Mas Cristo não pode ser contido dessa forma. E quando a gente faz isso, a gente já não está se curvando diante do Cristo verdadeiro.
a gente está se curvando diante de uma imagem que a gente criou. Porque enquanto a gente ficar tentando moldá-lo, a gente nunca vai poder conhecê-lo verdadeiramente. E enquanto a gente não o conhecer verdadeiramente, a gente não vai conseguir se relacionar com ele como a gente deveria. Então a pergunta de Jesus é um convite para que a gente pare de olhar para ele simplesmente carregando as expectativas e conceitos que a gente já criou e a gente comece a olhar para ele reconhecendo quem ele realmente é. E é isso que a gente precisa fazer agora. Essa pergunta ele não pede simplesmente uma definição. Essa pergunta nos coloca diante do Salvador. Nos coloca diante do Senhor. Nos coloca diante de uma pessoa que foi enviada por Deus para salvar nossas vidas. Nos coloca diante daquele que a gente pode confiar a vida inteira. Diante do Senhor que edifica a sua igreja. E eu convido você hoje a parar de procurar palavras para explicar Jesus e olhar novamente para Ele. Olhe para Jesus nessa manhã. Olhe para aquele diante de quem os ventos se calaram. Diante de quem os demônios recuaram. Olhe para aquele que tocou em quem ninguém queria tocar. Aquele que recebeu aqueles que todos os outros haviam rejeitado. Aquele que perdoou que não tinha mais como reconstruir a própria história. Olhe para o Cristo que domina sobre todas as coisas, o Cristo que dá vida em abundância, o Cristo que dá paz que o mundo não pode dar. Olhe para o Cristo verdadeiro, não o Cristo das suas convicções, o Cristo que cura, o Cristo que faz milagres, o Cristo que restaura, o Cristo que dá recomeços. Olhe para o Cristo que não leva em conta o seu passado, mas te oferece perdão, que se entrega como um sacrifício vivo para pagar sua culpa diante de Deus, mesmo sendo inocente. Olhe para Jesus. Quem você diz que ele é? Irmãos, eu encerro aqui dizendo a você que Pedro, mesmo depois de ter respondido corretamente, ainda não entendia quem era Jesus. Porque no texto, se você prosseguir lendo aí, Jesus começa a dizer que vai se entregar, que vai à cruz por ele, por Pedro. E Pedro pede a Jesus que ele não faça isso. Pedro chama Jesus à parte e começa a repreender Jesus, dizendo: Nunca, Senhor, nunca isso te acontecerá. E Jesus vira para Pedro e diz: Para trás de mim, Satanás. Aquele homem que ele acabou de dizer. Coisas maravilhosas. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Mas esse Jesus vai carregar a culpa de Pedro. De Pedro que mais na frente vai negar Jesus. Vai fingir que não conhece. Vai dizer que não é discípulo dele. E Jesus vai continuar caminhando para a cruz por amor a Pedro.
Esse é o Cristo que está diante de nós. Esse é o Cristo que está diante de você. Não é um conceito, não é uma ideia, não é algo que a gente aprende a repetir, não é uma doutrina, é uma pessoa. E ele hoje te pergunta, mais uma vez, quem você diz que eu sou? E sabe qual é a resposta mais importante que você pode dar nessa manhã? Tu és o Cristo, o enviado de Deus para me salvar. Tu és o meu Salvador. E eu te recebo como quem tu és. Ainda que isso contrarie tudo que eu penso até hoje. Eu te recebo. E Cristo está diante de você, meus irmãos. Minha oração é que essa série que nós estamos começando, é que Deus abra novamente os nossos olhos para Jesus, para contemplar Jesus com alegria, para desfazer em nós tudo aquilo que diminui Cristo, tudo aquilo que saiu do lugar, que retire as imagens erradas que a gente construiu e permita a gente enxergar Ele com toda a sua grandeza e beleza, enxergar Ele como Ele realmente é, como Ele se revelou. Mas que a partir disso a gente passe realmente a desejá-lo, a descansar nele, a encontrar prazer em viver com ele, a ter o coração inundado pela presença dele, aquecido por ele e pelo amor dele. A gente vai cantar uma música agora que traz uma definição linda de Cristo, que está lá em Colossenses 1, que eu vou ler antes da gente cantar. O louvor já pode estar pronto aí. Que diz assim: vou começar um pouquinho antes. Ele nos resgatou, no 13, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, ou soberanias, ou poderes, ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mal procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante de Deus como santos, inculpáveis e livres de qualquer condenação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, que está escrevendo, me tornei ministro. Eu lhe convido a ficar de pé e a contemplar a grandeza de Cristo mais uma vez. Canto do seu coração. Mas a gente vai cantar mais um pedaço nessa música.
A gente vai cantar, depois de contemplar, que da vida, Ele é o melhor. O melhor que a gente pode ter. O melhor que a gente pode desfrutar. O melhor que a gente pode viver. Olhe para esse Cristo. Não para os falsos cristos que talvez te frustraram, te prenderam, te amassaram, te quebraram. Olhem para esse Cristo, que é grande e poderoso, mas que te oferece perdão, que ama a tua vida, que age nos detalhes dos teus dias, que faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Olhem para esse Cristo, porque Ele, da vida, é o melhor.